Nós estamos meditando as leituras do 25º domingo do tempo comum. E a liturgia deste final de semana, as 3 leituras que nos foram propostas, nos convidam a descobrir um Deus cujos caminhos, cujos pensamentos são totalmente diferentes dos caminhos e dos pensamentos dos homens. Da mesma forma, diz a primeira leitura, da mesma forma que o céu está acima da terra. Portanto, uma grande diferença entre aquilo que Deus pensa a nosso respeito, entre aquilo que o homem pensa a respeito de si mesmo. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta Isaías, capítulo 55. Nós já estamos no finalzinho do livro do profeta Isaías, 64, 65 capítulos. E esse trecho que nós lemos hoje, o profeta Isaías está lá no meio dos exilados, está no meio de um povo decepcionado, está no meio de um povo desiludido, no meio de um povo amargurado, no meio de um povo que perdeu praticamente toda a esperança, porque pensavam que fosse fazer uma experiência do exílio na Babilônia e acabaram ficando lá 40 anos. Então o texto que nós temos hoje, no finalzinho do livro, próximo já da libertação do povo, quando o povo é permitido ao povo retornar para sua pátria, quando é permitido ao povo ir em busca da terra prometida. Aí o profeta vem dizer o seguinte: o tempo do exílio, o tempo da escravidão, foi um tempo de sofrimento, foi um tempo de angústia, de amargura, mas também foi um tempo de crescimento, foi um tempo de amadurecimento, foi um tempo de graça. E é mais ou menos isso que acontece hoje, meus irmãos. Quantos de nós, depois de passar por um tempo de sofrimento, depois de passar por um tempo de amargura, nós passamos por essa tempestade e lá no final nós estamos mais amadurecidos? Nós estamos mais conscientes? Foi nessa experiência de deserto, nessa experiência de sofrimento, nem sinônimo de vida? Então o profeta, nesse texto de hoje, em que estão abertos os novos horizontes, ele convida o povo a entrar num processo de conversão para tomar posse da terra prometida, a percorrer o caminho de conversão. E terra prometida nós não podemos entender somente como um lugar, um deslocamento geográfico. Terra prometida é um caminho espiritual. Terra prometida é um lugar de reencontro com Deus. Oh, meus irmãos, quantos irmãos nossos perderam a referência dessa terra prometida? Já não mais promovem encontros pessoais com Deus? Já não mais percorrem caminhos espirituais que os levam a descobrir um Deus amor, um Deus paciência, um Deus misericórdia? E o profeta faz um apelo nessa primeira leitura de hoje. O que é que ele diz lá no comecinho? Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Buscai o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Que coisa espetacular, meus irmãos. O profeta nos convidando a buscar o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Quer dizer que ainda dá tempo. Ele não está fechando as possibilidades de um encontro com Deus, por isso Ele está nos convidando a buscar esse Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, a buscar dentro das nossas casas, a buscar dentro da nossa comunidade, a buscar nas nossas famílias, lá no nosso ambiente de trabalho. Somente quando nós encontrarmos esse Senhor que a primeira leitura nos convida a buscar, é que haverá de fato uma transformação radical na nossa vida, a ponto de mudar a nossa mentalidade, de mudar o nosso comportamento. Não é o que ele diz lá no versículo 7? Ao ímpio, faça um caminho justo,
Aquele que faz maquinações, deixe de fazer isso. Volte para o Senhor, que terá piedade. Portanto, que deixemos de lado tudo aquilo que nos afasta desse encontro com Deus. Portanto, caríssimos irmãos, a lógica de Deus, ela é totalmente diferente da nossa lógica. A lógica de Deus é amor. A lógica de Deus é serviço, é partilha, é doação. E todas as vezes que eu deixo me envolver por tudo isso, eu caminho na paz. A minha vida se transforma numa alegria. Mas conversão também, meus irmãos, implica no modo como eu vejo Deus, no modo como eu idealizo Deus. Nós estamos vivendo num mundo em que o homem está criando Deus à sua imagem e à sua semelhança. Já não é mais Deus que criou o homem, passamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, portanto nós somos partes de Deus. E o mundo começa a fazer com que o homem que lhe agrada. O homem está tentando domesticar Deus, que funciona de acordo com o meu gosto. Essa tentativa de manipular o sagrado, meus irmãos. Ontem eu fui até a capela celebrar um casamento, e aqui do lado tem uma igreja evangélica. A fila estava dobrando 2 vezes o quarteirão. E eu fui perguntar o que estava acontecendo ali. A moça veio dizer: nós viemos acertar as contas com Deus, hoje Ele vai nos dar a vitória. E eu fiquei pensando o seguinte: mas peraí, como é que eu condiciono Deus à minha vontade? Isso é uma forma de manipular Deus, é uma forma de domesticar Deus. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez criaturas suas, porque num gesto de extremo amor, Ele quis nos criar. Deus não tem obrigação nenhuma conosco. Muito pelo contrário, somos nós que devemos a todo instante agradecer, porque Ele nos deu a vida. Nada de acertar contas com Deus. É Deus que vai acertar as contas conosco. A partir do momento em que eu deixo de lado toda aquela vida de homem velho, de homem sujo, de homem manchado pelo pecado. Converter, meus irmãos, é confiar na bondade de Deus, é confiar que Deus conduz a nossa história do jeito dele. Nós não temos o direito de interferir. Eu canso de ver carros passando aqui na frente da igreja com um adesivo bem grande atrás: presente de Deus, foi Deus que me deu. Desculpe o palavreado, estão filmando, depois vão colocar na internet. Esse Deus é um babaca. Um Deus que dá carros para alguns e permite que outros morram de fome. Que Deus é esse? Esse Deus nós católicos não pregamos. Nós pregamos um Deus que tem uma experiência de amor conosco, um Deus que nos dá presentes todos os dias, e o presente que Ele nos dá se chama cruz. Quer me seguir? Pegue a sua cruz, pegue as suas dores, pegue o seu sofrimento, pegue as suas limitações, por mais pesadas que forem, e venha atrás de mim, que eu vou dar descanso. Por isso, meus irmãos, nós não somos, essa é a marca nossa, meus irmãos, católicos, apostólicos, romanos. Acreditamos no Cristo que venceu a morte, no Cristo que nos dá uma cruz, porque sabe que nós vamos aguentar carregar, por mais pesado que for. Ele nos dá essa cruz, e nós, na serenidade e na alegria, vamos carregar, porque nós sabemos que depois da paixão, depois da noite escura, vem a alegria da ressurreição. Depois, a nossa segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses, é um texto escrito no ano 54 da nossa era, portanto, há 1960 anos atrás. E quando Paulo escreve essa carta à comunidade de Filipos, Paulo estava preso em Éfeso. Éfeso
era a maior cidade do império, era a capital da Ásia. Em termos de comparação, Éfeso era a São Paulo de hoje. Mas para que a gente entenda bem esse texto, nós precisamos ir lá no capítulo 16 dos Atos dos Apóstolos. Quando São Paulo vai anunciar o Evangelho em Éfeso. Nós também já sabemos que São Paulo, depois do encontro que ele teve com Jesus Cristo a caminho de Damasco, São Paulo gastou a sua vida fazendo viagens para anunciar Jesus Cristo. Isso é do conhecimento de todos nós. E numa dessas suas viagens, Paulo vai até Éfeso, e lá em Éfeso Paulo começa a falar de Jesus Cristo de uma forma tão eloquente que ele começa a convencer os outros. Só que tinha um grande problema nessa cidade de Éfeso. Lá existia o culto a outra deusa, uma deusa chamada Artemis. E toda a cidade, todo o comércio da cidade funcionava e girava em torno do culto a essa deusa. E quando os comerciantes percebem que o lucro caiu, que estão agora seguindo Jesus Cristo, que estão encantados com a pregação de Paulo, o que é que acontece? Perseguem Paulo, prendem Paulo. Então Paulo da prisão escreve essa carta para a comunidade de Filipos, dizendo o seguinte, ou melhor, ele se vê num dilema de vida e de morte. E o discurso de Paulo nessa segunda leitura é um discurso característico de uma pessoa que está quase se conformando em ser morto. E o que é que ele diz lá? Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Não é outra coisa senão, se eu tiver a oportunidade de viver mais um pouco, vai ser por Cristo. Vou consumir um poucos dias, as poucas horas que me restam, falando de Cristo. Portanto, viver é Cristo. E se eu morrer, vai ser um grande lucro, porque eu tenho certeza que eu já cumpri a minha missão, gastei a minha vida anunciando Jesus Cristo, e eu vou para Cristo. E ele depois continua a carta dizendo, qualquer uma das duas coisas que me acontecer está de bom tamanho. Que bom seria, caríssimos irmãos, se pudéssemos dizer essa frase no nosso coração, com a certeza de que estamos no caminho de Cristo, com a certeza de que viver para nós, comunidade de São Francisco, é Cristo. A nossa vida vai ser gasta anunciando Cristo. E se por acaso o mundo me colocar fora, o mundo me tirar fora, vai ser um grande lucro, porque eu tenho certeza que eu vou estar com Cristo. Talvez seja essa a frase do cristão dos tempos atuais: viver é Cristo e morrer é lucro. E terminando a nossa reflexão dessa noite, nós temos o Evangelho de hoje, o capítulo 20 do Evangelho de São Mateus, que nos apresenta Jesus contando uma história, uma parábola. Só que essa história que Jesus está contando nesse Evangelho, ela não foi inventada por Jesus. Era a situação socioeconômica da época de Jesus. O governo havia aumentado os impostos de um tamanho que os pequenos comerciantes e os pequenos agricultores não tinham condições de pagar os impostos. Então eles doavam as suas terras para que eles pudessem quitar as suas dívidas. E depois não tinham mais nada para fazer, eles iam para o centro da cidade oferecer a mão de obra. Não tinham mais a terra. Então Jesus conta essa história de hoje. Nos diz que logo pela manhã o patrão saiu para contratar empregados para sua vinha, para ir lá para a roça, por um preço de uma moeda de prata. Portanto, era um dia de trabalho. É engraçado que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, salário de um mês. E diz o texto também que aconteceu que precisou de mais gente. Aí o patrão sai de novo, ao meio-dia, às 9 horas. Quando estava quase anoitecendo, todos foram chamados para receber o que havia sido combinado. Então os que foram contratados primeiro reclamaram.
Nós enfrentamos o sol o dia todo, e você nos iguala a esses que chegaram agora. Eu dizia na missa de manhã, se fosse hoje, certamente iriam chamar a CUT, a força sindical, iriam fazer uma confusão, greve, manifestação, porque estavam havendo aqui uma grande injustiça. E o que é que o patrão disse? O que é que eu combinei com você? Não foi uma moeda? Toma o que é teu, vai para casa. Se eu quero dar aquilo que é meu para aquele que chegou agora, você está com inveja disso? Você está com inveja porque eu quero ser bom para os outros? Aí nós temos uma outra pergunta a fazer no nosso coração. Por que é que Jesus conta essa história hoje? Certamente foi para responder às críticas de um grupo de judeus que acusava Jesus de andar com pecadores, de andar com gente desqualificada, de andar com gente que era pecador público, de se deixar tocar por aqueles que eram repudiados pela religião oficial. Aí Jesus quer nos dizer com essa parábola que o amor de Deus, ele se derrama sobre todos. O amor de Deus se derrama sobre pecadores, sobre aqueles que chegaram primeiro, sobre aqueles que chegaram meio-dia, sobre aqueles que chegaram 3 horas, sobre aqueles que chegaram agora. O amor de Deus se derrama igualmente sobre todos. Deus não se importa com a hora que nós chegamos, a hora que fizemos a opção por Ele. Deus quer saber se nós vamos fazer a opção por Ele. Por isso, caríssimos irmãos, Jesus com essa história, Ele também denuncia a imagem que se fazia de Deus. Para muitos, Deus é um patrão que nos paga conforme as nossas ações. Quer dizer, Deus não dá nada, o homem conquista tudo. Esse é o modelo de Deus que o mundo nos apresenta hoje. Nós precisamos conquistar Deus, não é Deus que nos conquista. Com isso, não é isso, meus irmãos. Nós somos a única religião do mundo em que é Deus que corre atrás de nós. É Deus que sai correndo atrás do homem. As outras religiões, o homem precisava buscar Deus, o homem precisava procurar Deus. E agora, em Jesus, é Deus que correu atrás de cada um de nós. Por isso, São Paulo diz, por isso a primeira leitura nos diz, é preciso buscar esse Senhor, porque Ele já nos buscou um dia. E o mundo foi nos afastando, foi criando essa cortina de fumaça, nos impedindo de contemplar a sua face, nos empurrando para criar Deus, a imagem e semelhança nossa, domesticar Deus. Por isso é preciso buscar o Senhor, porque Ele já nos buscou um dia. Jesus com essa palavra também nos diz que Deus não é comerciante, Deus não é contador, que está lá com uma caneta na mão para acertar as nossas contas. Deus é Pai, um Pai cheio de bondade, um Pai que derrama o teu amor sobre cada um de nós, sem exceção. Portanto, caríssimos irmãos, não se escandalizem se quando chegarem lá no céu encontrarem pessoas que vocês nunca viram dentro da igreja. Foram aquelas que fizeram a opção, talvez no leito de morte, talvez no momento de dor, em que não deu tempo mais de reconduzir, de buscar esse caminho, e ele acabou se entregando nas mãos de Deus. Chegaram na última hora, mas a graça de Deus também nos alcançou. Por isso que viver para nós católicos seja Cristo, e morrer seja o grande lucro da nossa vida. Viver é Cristo e morrer é lucro.